E aí galera do Arena, beleza? Então, hoje a pegada será um pouco diferente. Estou aqui com o administrador Rafael e ele irá falar um pouco sobre o servidor e as novas atualizações que estão vindo por aí. Primeiro de tudo, Rafael, queria saber quem é você, certo? Eu já sei, só que tem uma galera nova que não sabe mais ou menos quem é você. E queria que você desse uma explicação breve para a galera conhecer mais ou menos como você como você lidar com o servidor. Fica à vontade. Primeiro, boa noite a todos. Como o Júlio já falou, meu nome é Rafael, sou um dos administradores do Moarena. Hoje o Arena 1 ele possui 4 administradores, sendo desses um é um funcionário do servidor, que é o admin sub, que é responsável pela parte de suporte, configuração e etc. E vai estar sempre disponível para auxiliá-los no que for necessário. E os outros três são os sócios proprietários do servidor, que são Flávio, o Júnior e o terceiro sou eu. No Arena, eu estou no cargo, vamos assim dizer, que eu hoje eu ocupo ele aproximadamente um ano, ainda não deu um ano, está quase lá. Mas antes disso, a minha história com a Arena, digamos assim, eu fui jogador do mesmo durante muitos anos, desde o início dele. Também fui Game Master e acabei me desligando um tempo e até que em maio do ano passado eu voltei a fazer parte do servidor, entrando como um dos sócios. Sobre hoje, né, brevemente, como que a gente lida com o servidor, já falei como que ele é dividido, o Arena 1. Além do Arena 1, que é o qual faço parte, também temos o servidor também possui o Arena 2. Esse eu não faço parte da administração. No Arena 2 nós temos o Júnior e o Flávio, que são os dois administradores de lá. Ele possui uma versão diferente da versão do Arena 1, algumas características próprias também. Lá temos o sub-administrador que tem lá, que não é o sub Leonardo sub do Arena 1, que sub é o nick dele. No Arena 2 nós temos um sub-admin, que no caso seria o Luan, faz parte da equipe também do Arena 2 e também nos auxilia em muitas questões no Arena 1. E hoje o servidor ele é feito, apesar de, claro, termos a divisão de cargos, tem os donos, temos aí a nossa equipe de tanto moderadores quanto game masters, também temos a administração em si, mas essas pessoas, né, tentam trabalhar em conjunto, apenas tentando melhorar o servidor o máximo possível, mas sempre baseado na opinião e no desejo dos players. Por mais que nós fazemos a configuração, escolhemos, tomamos algumas decisões, a verdade é que hoje o Moarena, basicamente, tudo que ele faz é voltado para a opinião, para o desejo dos players. Ok, já familiarizado aí com a galera do Arena, certo? Gostaria de fazer umas perguntas para você sobre o servidor em si, principalmente sobre o Castle Sig, certo? É, a, Correto. pri- a primeira pergunta seria o que teve diferente no último Castle Sig, para a galera entender mais ou menos qual foram as alterações que foram feitas, certo? Para eles ficarem cientes foi mexido, foi mexido. Gostaria que você desse um pouco de explicação para eles ficarem cientes. Correto. É, Antes de explicar exatamente o que aconteceu no último Castle Sig, eu acho que é necessário a gente fazer umas pequenas. Lembrar um pouco de outros Sieges. Primeiro, já fizemos várias alterações no servidor no geral e também no Castle Sig, voltado para tentar melhorar a jogabilidade, corrigir alguns erros, levando sempre em consideração a ideia dos players. O PVP atual, ele não foi nós pegamos do dia para noite e falou, vai ser assim, pronto. É assim. Ele foi configurado passo a passo, é um trabalho lento, demorado, levou
Dias não, na verdade levou semanas, para ser bem sincero. E ele foi feito, não foi os admins sozinho, sempre foi com um ou dois jogadores, sejam eles parte da equipe do servidor Game Masters ou não. Muitas vezes eram apenas players normais, que não eram GM nem nada do tipo, e nós pedimos auxílio, opinião, pegamos várias opiniões diferentes, é claro, para comparar uma com a outra e ver qual que é a maioria até chegarmos na configuração do PVP atual. Há alguns Sieges criaram novas guilds, muita gente, felizmente, acho que é esse sinal do que o trabalho está sendo feito, está aumentando o número de players no servidor e com isso algumas guilds estão sendo criadas no Arena. Essa versão específica do Arena 1, ela tem uma certa particularidade no registro, que é o DL. Enquanto todas as demais raças, não que tem tem um registro diferente, não. Todos eles a lógica é a mesma. Pegou os dois scrolls, vai na coroa, clica e registra. Em tese, a lógica é a mesma. Só que enquanto as demais raças, se vocês receber magias como a cavalada do DL, o Earthquake, ou o Lightning do SM, ou até mesmo o skill Ciclone, por exemplo, da Bonnie Blade, Knight Blade, etc. Essas raças, elas mexem, ou melhor, quase todas as raças mexem, e o registro é cancelado. O DL, apenas ele tem uma certa particularidade que ele não se mexe. Então é muito difícil você cancelar o registro do DL. A chance para você mexer o DL, que é muito pequena, é você congelar, na verdade não é nem congelar, é externe, né? Você dá o externe nele e tentar mover, e a chance é minúscula, para ser sincero. A maior defesa que existe contra o DL é você fazer o quê? Você dá o desbuff nele e matar. Essa é a grande chance. Devido a isso, algumas guilds dessas novas começaram a usar o DL no registro e os novos players, bem, é normal, é da versão e não tem o porquê não usar. Essa é a opinião dos players novos que chegaram e de certa forma não está incorreto. É uma realidade, faz parte da versão. Já o pessoal que já jogava o Arena antigamente, que sempre foi acostumado mais com registro, PK, um registro de certa forma mais dificultado, e inclusive tinham um acordo entre eles, que todo mundo sabia da existência dessa facilidade do DL, mas mesmo assim tinham um acordo entre eles para não usarem DL no registro, eles ficaram bem revoltados, no mínimo, né? Por assim dizer, porque ninguém concordou com esse fato do usar o DL no registro. Apesar de todos saberem, ninguém usava, tinha um acordo entre eles e por aí vai. Então ficaram extremamente revoltados. O pessoal que vem de outros servidores, primeiro, eu acho que uma coisa é muito importante a gente deixar claríssimo, claríssimo, claríssimo. Eu até estou tentando evitar, em alguns casos, responder algumas perguntas no grupo para evitar polêmicas e por aí vai. Mas vamos explicar e não tem como fugir disso. Tem que ser assim. Esse é o jeito certo. Nessa versão, obrigatoriamente o PVP deve ser dessa forma. Não é obrigatório, não deve ser e não é assim. Cada servidor no mundo tem a sua particularidade e a sua configuração. Sim, existem alguns servidores semelhantes ou parecidos com outras configurações até semelhantes, mesma lógica, mas dificilmente iguais. Para ser iguais, realmente você tem que copiar o servidor. Muitas vezes até usando a mesma configuração. Existem alguns servidores que vendem a configuração. Aí por isso pode ser que servidor A seja exatamente igual a servidor B e assim vai. Mas no geral, excluindo este caso, não tem como um servidor ser igual ao outro e não existe método correto.
um servidor ser ou não. O servidor oficial da WebZen, responsabilidade da WebZen e etc. é homoglobal, que não tem como ser comparado com nenhum servidor, a não ser que você faça um servidor hard tentando se assemelhar ao máximo com o homoglobal. Hoje o Arena ele usa 32K em stats full, ou seja, total. Em cada status você pode chegar a 32K. Na verdade, alguns usam até 32.767. Mas um servidor que usa essa pontuação não tem como ser comparado ou semelhante ou sequer tentar copiar a configuração que existe no global, que é, vamos dizer assim, o oficial. Uma vez dito isso, não tem motivos, não tem justificativa e, por favor, não usem esse argumento. Ah, não é... PVP tá errado, não pode ser assim, porque o global, pelo amor de Deus, não usem esse argumento, é sério, não usem. Explicado isso, o que teve de diferente? Por que eu falei tudo isso até agora? Cada servidor tem sua particularidade. Por mais que você venha de um outro servidor, claro que algumas coisas são semelhantes, o jogo é o mesmo e por aí vai. Mas não adianta você pensar que vai ser exatamente igual a outro servidor, porque não vai. Cada servidor tem a sua particularidade. Mesmo assim, muita gente nova que veio e de outros servidores, por aí a maioria dos servidores são, principalmente dessa versão, são focados mais em PVP. Ou seja, um MS reduzido e aonde o número de mortes durante o evento é bem elevado, o que no Arena não era o caso. No Arena, desde a antiga versão 1.0, ele sempre teve um MS um pouco mais elevado e dava para matar? Dava. Tinham muitas mortes durante o Siege, etc. Mas não era algo tão elevado assim. É uma particularidade do servidor e até mesmo um estilo, um método de jogar dos players. Uma vez que o nosso PVP foi configurado com a ajuda e com a opinião dos nossos players, por isso que o MS era tão elevado. Como hoje temos muitas pessoas novas jogando, principalmente esses novos estavam reclamando muito do PVP, que o MS era muito elevado, que o PVP em si, classe contra classe, estava até bom. Na verdade, estava legal de jogar, tal. O único problema é o MS que estava com uma absorção muito grande. Unindo essas reclamações dos novos players que estão chegando ao servidor, que reclamaram muito da questão do PVP do MS, e unindo ao fato do registro do DL. A verdadeira defesa contra ele é matar o DL. E com um MS elevado como estava, você não mata o DL. É difícil você matar o DL. O que a gente fez para esse siege que ocorreu no domingo passado? Reduzimos o MS um pouco para que seja possível ter um número maior de mortes no evento, de certa forma agradando os novos players que estão chegando ao servidor e principalmente possibilitando uma defesa contra o registro de DL. Uma vez com MS mais baixo, é possível você matar o DL que está registrando. Então, a gente possibilitou uma defesa, por assim dizer, a todos no servidor. Essa foi a mudança e esse foi o principal motivo. Possibilitar a defesa do registro do DL e tornar um Siege não totalmente PVP, porque ele ainda não é. O MS ainda tem uma força considerável, mas reduziu bastante, possibilitando mais mortes. Falando em números, o MS estava absorvendo cerca de 80% e no último Siege ele estava absorvendo 50%. Essa foi a mudança que ocorreu. E a maioria da galera também com essa explicação acho que entendeu, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui às perguntas que temos aqui. Falando de você, você gostou dessa mudança? E por você, ela será mantida? Ou a gente pode ter mais algumas alterações no próximo Castle Sig, certo? Queria saber de você, qual é a sua opinião? No caso, claro,
sobre qualquer assunto eu vou ter minha opinião, porque antes de ser um administrador, fui um player e até hoje eu sempre entro no servidor, jogo como player, participo de eventos com nicks que normalmente eu tento esconder que sou eu, até para que não exista, né, nenhum problema, que achem que eu tive algum favorecimento ou algo do tipo, porque não é minha intenção. Então, sempre que possível, eu acabo indo no Castle Sig, tento ir, cada vez que eu vou, tento ir para uma guild diferente, com nicks diferentes, para que não fale, ó, o admin tá na guild de fulano e ele tá ajudando ela. Então, para evitar esse tipo de coisa, sempre tento ir, vamos dizer, oculto, por assim dizer. O Siege que eu vinha jogando com MS elevado seguia um pouco a lógica, a linha que era na versão 1.0. Eu joguei várias versões até hoje, mas disparado a versão que eu mais gostei, a que eu mais joguei, sem dúvidas foi a 1.0. O Siege, da maneira que estava, com o MS bem elevado, ele estava lembrando o antigo Siege da versão 1.0, sim, e era um Siege que eu gostava. Particularmente eu achava interessante. Como eu disse, já joguei outros servidores antes do Arena nessa versão, porque apesar de ser a versão que nós usamos hoje, não é uma versão super atualizada. Existem versões bem mais atualizadas. Então é uma versão bem antiga, na verdade, se a gente for analisar bem. Uma vez que ela seja tão antiga assim, com certeza muitos daqui já jogaram outros servidores que tinham essa mesma versão. Eu, por essa experiência em outros servidores, nessa versão em particular, era mais acostumado com um Siege de PVP de fato. E nessa versão, nós do Arena tiramos um pouco isso a pedido dos players. Com essa redução do MS, aumentando a possibilidade do PVP, mas não sendo algo assim extremo, eu particularmente gostei. Achei a mudança interessante e é uma chance de defender o DL. Na verdade, minha opinião particular, minha opinião, não é sinal que ela será feita, porque eu não decido nada sozinho. Primeiro, nós escutamos a ideia dos players e tentamos ver o que a grande maioria deseja. E segundo, mesmo que depois que a gente consegue filtrar, né, o desejo do pessoal, temos mais dois donos além de mim, mais um administrador, e normalmente tudo que a gente vai fazer é conversado entre esses 4 admins. Então não é porque eu gosto disso que necessariamente será isso. Às vezes a opinião da administração como um todo é diferente. Então, a minha opinião pessoal, eu gostei da mudança. Acho que talvez até mesmo a MS poderia ser um pouco reduzida, o que possibilitaria mais fácil ainda defender o DL e tornar obrigatório o buff de todas as raças. A minha opinião pessoal, desde quando a gente mudou a versão, eu falava, para mim o evento, o Castle Sig ideal seria onde todos os personagens fossem obrigatórios para sobreviver e para matar estarem com buff de outras raças. Por exemplo, na minha opinião, um SM apenas de Mana Shield, ele tem que ser extremamente papel. Um BK apenas de Fortitude, ele tem que ser extremamente papel. E assim vai. Cada raça com seu próprio buff, ele tem que morrer extremamente rápido no Siege. Uma vez que seja contra uma pessoa que esteja com buff de todas as raças. Então, na minha opinião, você quer ficar vivo, quer dificilmente ser morto, você tem que estar com Mana Shield, você tem que estar com Fortitude, você tem que estar com buff de Alpha, de Greater Defense e por aí vai. Assim como se você quiser matar, você tem que ter o buff do DL, tem que ter o buff da Alpha também, o buff de ataque. Então essa era a minha opinião e esse era o meu desejo. Chegar nesse ponto de configuração é muito difícil, porque uma pequena alteração que você faz, que é só no BK, não, na verdade ele influencia em todas as raças. Uma pequena alteração que você faz no buff do BK, por exemplo, ele vai influenciar todas as raças. E às vezes, aumentei um pouquinho o buff do BK para aumentar um pouquinho a vida dele. Só que esse pouquinho que você aumenta, você pode aumentar muito também a vida do DL.
E o DL ele já tem um ataque diferenciado, com uma vida maior ainda, o DL vai ficar praticamente imortal, ele vai matar todo mundo. Ah, então eu vou aumentar um pouco o Mana Shield do SM. Aí você vai tornar todo mundo imortal. Vou subir o buff da Elfa. Vai ficar com dano absurdo, podendo matar todo mundo facilmente. Então, tem muitos cis na configuração. É muito difícil chegar no nível onde todas as raças sejam totalmente dependentes de todos os buffs. É muito difícil chegar nesse nível. Era o que eu gostaria, particularmente. Mas eu acho difícil atingir isso. Então, baseado nisso, dentro do possível, dentro do palpável para nós, eu gostei da mudança. Não sei se ela será mantida. Na verdade, para o próximo CA já ela não será mantida. Por quê? Para explicar se ela vai ser mantida ou não, é inevitável eu explicar a situação atual do servidor. Nós temos muitos players antigos do Moarena que já estão conosco há muito tempo e hoje o servidor está totalmente voltado para a ideia deles. Alguma outra reclamação, por exemplo, PVP BK contra BK, o pessoal acha que demora demais. Então, tirando alguns casos, vamos dizer assim, o PVP ele está da maneira que a opinião geral dos nossos players queria. Conforme muitos players vieram para o Arena recente, felizmente aumentou muito a quantidade de pessoas online, não só no Siege, mas também no dia a dia. Praticamente dobramos o nosso número de pessoas online e por aí vai. Nós não podemos apenas escutar os mais antigos, assim como não podemos também escutar apenas os mais novos. Hoje o servidor ele está dividido em dois lados, basicamente, por mais grotesco que seja generalizado dessa forma, mas é mais ou menos dessa maneira que está. O servidor está dividido entre os players antigos e os novos players. O método de jogar, o jeito de jogar dos players antigos é totalmente diferente dos players novos. Por exemplo, em Siege, os players antigos gostam, preferem, estão mais acostumados com um Siege com MS elevada, onde a dificuldade é segurar os scrolls, manter os scrolls, registrar com o BK, defender com cavalada, o que era mais ou menos o que acontecia na 1.0, né? Na verdade, mais ou menos não, era exatamente assim. A única diferença é que nessa versão temos algumas magias a mais que dê para formular algumas estratégias novas. Mas fora isso, ele segue a mesma lógica. O pessoal mais antigo, o que já eram do Arena, preferem esse método. O pessoal novo que veio está mais acostumado com um siege de PVP, onde é possível matar, até mesmo jogar mais fora do castelo, matando lá fora, evitar que o pessoal entre e por aí vai. Então, isso são métodos diferentes de jogar. E hoje a gente está dividido entre esses dois lados. E os dois lados, por coincidentemente, também estão bem divididos em até mesmo o número de players. Então a gente não pode falar, ó, a grande maioria são os novos, vamos fazer o que os novos querem. Não, não é a grande maioria. Assim como, então a grande maioria é os antigos. Não. Está praticamente dividido no meio, os novos e os antigos, quase a mesma quantidade de pessoas para cada lado. Por que eu estou dizendo isso? Como eu falei no início, o nosso servidor, claro, temos os donos, admins, etc. Mas ele é basicamente feito da opinião dos players para os players. Afinal, não existe servidor sem os players. O que a gente tenta fazer? E o que os players desejam. Como hoje está muito dividido, opiniões totalmente opostas, e quando você sugere uma mudança para uma dessas pessoas, de cada lado que estão, quem está de um lado acha que o método de jogar das pessoas que estão do outro lado é completamente errado, são noobs, são isso, são aquilo, como a gente pode acompanhar as conversas saudáveis no grupo. Assim como se você falar a mesma coisa para a pessoa que está do outro lado, que ó,
esse jeito de jogar talvez seja melhor, tal, é totalmente contra, que você é noob, que você não sabe jogar, que isso não é jogo e blá 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 blá. Como a gente pode acompanhar no grupo, como eu já disse. Não tem como a gente ir os dois lados. Essa é a verdade. Não tem como deixar o MS muito forte para agradar um lado e também não tem como a gente deixar o MS extremamente fraco para agradar o outro lado. Ou um ou outro. Nós não queremos escolher um lado mesmo porque não tem motivos para isso. A nossa intenção é o quê? O melhor para o servidor, algo que possibilite o servidor de crescer cada vez mais e mais. Baseado nisso foi feita a mudança no último Siege. Houve algumas reclamações e vamos mudar novamente baseado nessas reclamações para tentar chegar num consenso, agradar um pouco um lado, um pouco o outro lado. Como eu disse, era 80%, o MS estava absorvendo cerca de 80%, nós alteramos e deixamos 50% para o último Siege. Algumas pessoas gostaram bastante, principalmente os que estão chegaram recentemente ao servidor. Já os mais antigos não gostaram, acharam que ficou muito fraco o MS, muito papel e etc. O que nós vamos fazer? Não vamos voltar o 80%, porque aí volta a ser muito difícil matar. Vai voltar a reclamação que é impossível matar no Siege, o PVP está fraco, o MS é muito forte, né? O PVP está ruim por isso e por aí vai. Vamos tentar chegar no meio termo aonde tentamos deixar bom para os dois lados, que seria o próximo caso, matemática básica, 80 para 50, vamos deixar o MS em 65%. Essa é a nossa ideia e é essa alteração que será feita para o próximo Siege, visando manter um Siege com PVP, mas também possibilitando uma defesa contra o registro de DL. Isso aí, a galera compreende um pouco da intenção do servidor para o Castle Sig, das mudanças que serão agora. Se adequem, a opinião pessoal, se adequem ao que o servidor irá proporcionar para eles. E é isso aí. Rafa, eu não tenho muito o que falar. Vou falar aqui bastante a você, explicando a situação do servidor, explicando a situação de configuração. Gostaria de saber se além dessas perguntas que eu tenho, que eu acabei de fazer para você, tem alguma coisa a mais que você queira explicar para a gente já finalizar essa conversa, para também não ficar muito estendida. Fica à vontade aí para falar alguma coisa. Prometo que vou tentar ser curto. Na verdade, o principal que hoje a gente queria dizer era justamente isso, essas explicações do que aconteceu no último Siege, qual foi a mudança que teve no último Siege. Muita gente disse que o dano do DL ficou mais forte, que ficou mais fraco, que isso. Não teve nada disso. A única coisa, claro, é óbvio, o MS mais fraco, o dano não só do DL, como de todas as raças, vai ser um pouco mais elevado quando bater em alguém que está de MS. Isso é óbvio. Mas o PVP em si, dano do BK, dano do DL, dano da Elfa e etc. A defesa individual de cada personagem, de cada raça, não foi alterada. Tudo permanece exatamente igual. A única mudança que houve foi no MS, que estava 80%, foi reduzido para 50%, e no próximo Siege será de 65%. Baseado nisso, infelizmente não temos como agradar aos dois lados. Essa é a verdade. Não tem como a gente, para algumas pessoas, o MS ser 80% ou 100% até, não sei. E para outras pessoas ser 50%, 20% ou até mesmo 0%. Não tem como a gente chegar nesses dois extremos. É impossível. Infelizmente, não tem como. A gente vai tentar chegar a um meio termo e tentar adequar o servidor a ambos os lados. Por que eu falo ambos os lados?
quanto maior o número de players, melhor é não só para o servidor, mas para vocês mesmos, para os próprios players. Quanto mais players o servidor tiver, mais legal é de jogar, mais eventos vocês vão ter, maior rivalidade terá entre as guilds, entre os personagens, rivalidade X1, etc. Então, um servidor, vamos dizer assim, não tenha tantos players, não tem tanta graça de você jogar diariamente, às vezes até mesmo o Siege acaba ficando chato. Então, o que é o desejo do servidor? É crescer cada vez mais e mais e mais e mais. E para crescer, para atrair mais players, para acomodar esses players que estão chegando e também manter os players que já temos, que são players antigos, ambos os lados devem ser ouvidos, ambos os lados devem ser respeitados, escutados e, na medida do possível, serem atendidos. E é isso que a gente está fazendo. Não estamos ignorando os novos players e deixando exatamente como era, como os antigos desejam. Não, a gente está dando ouvidos aos novos players. Mas isso também não significa que estamos fazendo exatamente tudo que os novos players querem, como os novos players querem, quando os novos players querem, deixando de lado os antigos. Isso é mentira. Já foi pedido tanta alteração, mas tanta alteração, tanto pelos novos players quanto pelos antigos, e a gente sempre conversa, a gente pesquisa, a gente conversa com vários players de ambos os lados, muitas vezes de forma informal, sem que as pessoas saibam que está falando com o administrador. Muitas vezes nos identificamos, é claro, é bom ter essa opinião, vamos dizer, de uma maneira formal, mas também fazendo a nossa pesquisa informal, sem que saibam que está falando com o administrador. E com essa pesquisa, com essa opinião de vários players diferentes, de cada um desses lados, vamos dizer assim, que eu expliquei, que infelizmente o servidor está dividido hoje, nós tomamos essas decisões buscando o melhor para o servidor, não para um lado específico. Mesmo porque, vou deixar bem claro, o servidor está dividido nesses lados? Está. Não é legal, isso não é bom para o servidor. O servidor não deve se dividir em dois lados. A divisão normal que existe em qualquer servidor é as guilds. A, guild B, guild C, guild D, guild E e por aí vai. Isso é natural. Agora, ter essa divisão em lados, muitas vezes até mesmo guilds que em tese são rivais se unindo para reclamar de outros, cara, isso não ajuda. Com certeza não ajuda. Então, nossa intenção é o quê? Chegar a um ponto de equilíbrio, agradar a ambos e acabar com essa história de lados. O servidor só tem a ganhar quando encerrar essa disputa, essa briga. E não vai ter como deixar exatamente como cada um quer. Infelizmente não tem como. O que nós buscamos é achar um ponto de equilíbrio e, feito isso, nós, o servidor, terá que se adaptar dessa forma e, como que eu posso dizer, terá que se fixar dessa forma e os players deverão se adequar a esse método. Como eu já disse no início, não existe um PVP correto, um PVP que tem que ser, toda versão tem que ser assim, porque é baseado no mundo global. Gente, isso não existe. Cada servidor tem as suas características e põe o PVP da maneira que achar adequado para os seus players. Hoje o Arena está tentando escutar todos esses players, chegando a um consenso, a um ponto médio entre a opinião geral desses players. Como eu disse, um lado quer um MS reduzido, o outro lado um MS elevado. O que nós tentamos fazer é chegar num ponto de equilíbrio, chegar no meio. E quando isso estiver resolvido, infelizmente, mesmo que não seja, nem todos tenham concordado 100%, a partir do momento que a gente achar este é o ponto de equilíbrio, os players terão que se adequar a isso. Porque não tem como a gente ficar também mexendo no MS todo dia e para uma pessoa o MS ser 100% e para outra pessoa o MS ser 0%. Isso não existe.
Então, mais uma vez, eu quero deixar como principal recado a vocês. Tudo que for feito, que for possível, não vá prejudicar o servidor, todas as sugestões são bem-vindas, serão analisadas e, se possível e for benéfico para o servidor, serão realizadas. Todas as sugestões serão feitas. E vamos tentar, na medida do possível, atender o desejo dos players. É isso que nós desejamos. Só que às vezes o que você deseja é o oposto do que outra pessoa deseja. Então cabe a nós achar um ponto de equilíbrio, encontrar esse meio termo. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Infelizmente, enquanto continuar essa disputa, por assim dizer, como vai ser, como deixa de ser, como tem que ser, o servidor não vai ganhar. E nem vocês. Porque independente de quem ganha o Castle Sig, sempre depois é a mesma reclamação, é a mesma conversa, é a mesma história. Ah, isso tá ruim, o PVP não sei o que, o MS não sei o que, assim não dá, assim não dá, assim não dá, assim não dá. Querendo ou não, ambos os lados vamos ter que chegar a um ponto de equilíbrio, a um consenso, e mesmo que esse consenso não seja totalmente igual ao que você particularmente acredita ser o correto, não tem como ser o que cada um deseja, particularmente. Tem pessoas que querem 80, 100% de MS. Tem pessoas que querem 10, 20%. Não tem como ter todos esses números. É impossível. Então, nós temos que chegar em consenso, em um ponto de equilíbrio. E uma vez que esse ponto de equilíbrio for achado, as pessoas vão ter que se adaptar. O servidor tem que se adaptar dessa forma. As pessoas têm que adaptar a sua jogabilidade dessa forma. Não temos como fazer um PVP específico para cada pessoa. Isso não existe. Isso não tem como. Quem tem a ganhar com isso não é o servidor. Claro, o servidor ganha bastante, é claro, mas são vocês mesmos. As próprias guilds ganham com isso, os players ganham com isso. Se acharmos esse ponto de equilíbrio, vamos estar possibilitando ambos os lados. Quem tem a ganhar é só o servidor. Quem tem a ganhar são vocês. São os players. Quanto mais lotado o servidor, melhor é para vocês. Por isso que estou batendo nessa mesma tecla. Vamos achar um ponto de equilíbrio. Feito isso, acabou. É o melhor para os servidores, para o servidor, não para uma ou duas pessoas, mas para todo mundo. E é claro, um vai ter que se adaptar ao outro. Ambos os lados terão que se adaptar ao outro, aceitando e abrindo mão de algumas coisas, de uma pequena parte dessa configuração. Tanto quem quer um MS extremamente fraco, quanto quem quer um MS extremamente elevado. Então é só isso que eu tenho a dizer a vocês. Se toda semana a gente ficar mexendo no servidor, não vai resolver. Pelo contrário, nós nunca vamos ter um formato ideal. Por isso que, assim que achar o método, o ponto de equilíbrio, acabou. Vamos parar de mexer com isso e parar essa conversa, essa briga que não vai levar a lugar algum. Quem está certo? Ambos os lados estão certos. Cada servidor pode colocar a configuração que for. Se decidíssemos colocar 99%, não seria errado. Assim como se deixássemos 1%, também não seria errado. O que nós queremos é um meio termo que agrade a todos. Simplesmente isso. Isso, creio que é só isso. Apesar de só isso, falei bastante hoje. Mas é só esse o recado que eu queria passar para vocês. É uma prova de que estamos escutando a todos os lados, estamos trabalhando para tentar atender a todos os lados, e qualquer sugestão, dúvida ou crítica, fiquem à vontade, somos todos ouvidos. Então, no que precisar da gente, é só abrir um ticket, falar no grupo, que vamos estar disponíveis para responder a todos vocês. Obrigado e tenham uma boa noite. Então é isso aí, galera. Gostaria de agradecer aí ao Rafael pela disponibilidade de informar
todo mundo, a galerinha nova, tanto nova quanto antiga, sobre o servidor e pontuar detalhadamente as configurações que estão acontecendo e que vão acontecer e que possivelmente acontecerão no servidor. Rafael, muito obrigado. Espero que, caso aconteça de mais atualizações, você esteja aqui presente conosco para ser bem transparente novamente com a galera, certo? Porque é disso que eles gostam e é isso que a gente vai passar para eles, porque o nosso servidor é assim e vai ser sempre assim. Muito obrigado, boa noite para a galera, boa tarde, bom dia, não sei quando vão estar vendo essa entrevista, mas é isso aí, até a próxima e podem esperar aí que o vídeo da zoeira vai sair.